Houve um tempo nos anos 70 em que eu não tinha um lugar para morar. Pelo menos não uma casa fixa. O que eu tinha era uma caminhonete velha e um trailer teardrop antigo. Eu conseguia fazer alguns bicos aqui e ali para conseguir dinheiro para gasolina e comida. Não era tão difícil naquela época encontrar lugares para estacionar e conseguir dormir. Na maioria das vezes, porém, eu procurava um lugar isolado fora do caminho onde pudesse ter um pouco de privacidade. Na maior parte do tempo, quando encontrava um lugar para passar a noite, conseguia dormir tranquilamente. Ocasionalmente, dependendo de onde estava, um policial ou um guarda florestal poderia aparecer e mandar eu me mudar. Os guardas raramente faziam isso, a menos que suspeitassem de algo como o uso de drogas ou algo ruim. Duvido que hoje em dia os jovens consigam fazer isso tão facilmente como nós fazíamos há quase 50 anos. Não tenho muitas histórias interessantes de forma assustadora dos tempos em que vivi naquele trailer. Mas há uma que lembro e que, quando conto para as pessoas hoje em dia, ainda dá arrepios. Isso aconteceu quando estava viajando pelas montanhas. Havia muitas estradas de terra que levavam para dentro da floresta. De vez em quando tinha comida suficiente, eu pegava uma delas, estacionava minha caminhonete e trailer e passava o máximo de tempo possível ali antes de precisar arrumar outro trabalho para então recomeçar tudo de novo. Era durante os meses mais frios, mesmo para estar nas montanhas. Apesar disso, não tinha nevado muito naquela época. Ainda era a época em que as folhas e ponteiros de pinho estavam virando marrom e começando a cair. Aquela noite em particular, era a terceira seguida que estava acampado naquele lugar, e a primeira noite com ventos muito fortes. Não sei quantas pessoas são familiares com trailers teardrop, mas sei que vocês já viram um antes. Basicamente, são aqueles trailers minúsculos que você vê sendo puxados por aí e têm o formato de uma gota d'água. Não há muito espaço dentro deles, mas se você não se importa com o espaço, isso não vai realmente importar para você. Mas eles também são muito leves e podem balançar bastante quando está ventando lá fora. O vento uivava entre as árvores e balançava o trailer com força naquela noite. Eu sabia que isso ia dificultar para eu dormir mais tarde, mas isso não me preocupava muito. Eu estava tomando algumas cervejas e ouvindo o rádio. As rajadas de vento atingiam o trailer, sacudindo-o e às vezes me assustando, dependendo da força do vento. Já era bem tarde da noite quando o vento estava batendo com força no meu trailer, que eu pensei ter ouvido algo batendo contra o trailer. Parecia que alguém tinha batido com a mão contra a parede do trailer. Na primeira vez que aconteceu, pensei que talvez um guarda florestal tivesse passado por ali e queria saber o que eu estava fazendo lá fora. Então, levantei, abri a porta e olhei. Mas não havia ninguém do lado de fora do trailer. Saí para a noite ventosa e olhei em volta, verificando se havia uma caminhonete de guarda florestal em algum lugar lá fora. Também não havia nada assim. Então, assumi que o som era algum tipo de detrito, ou talvez até mesmo parte do próprio trailer. Então, desisti e voltei para dentro do trailer. Pode ter sido 20 minutos depois que ouvi um ruído muito semelhante novamente. Novamente, levantei para verificar. Dessa vez, não pensei que poderia ser um guarda. Mas se havia uma parte do trailer solta ou prestes a se soltar, eu queria descobrir antes que essa parte fosse permanentemente levada pelo vento. Então, levantei e saí com minha lanterna. Estava muito escuro lá fora, mas felizmente eu tinha uma lanterna muito boa comigo. Passei cerca de 15 minutos caminhando e olhando em volta do trailer. No entanto, não vi absolutamente nada. Voltei para dentro do trailer e apenas esperava que não houvesse nada de errado. Aconteceu uma terceira vez um pouco mais tarde. Eu estava começando a ficar frustrado, o que não era como eu me sentia nas 3 ocasiões anteriores. Mas mesmo na terceira vez que verifiquei, não encontrei absolutamente nada de errado. Comecei a me perguntar se era algo no interior ou na parte de baixo. Eu não sabia, mas sabia que não seria capaz de descobrir até o dia seguinte, quando estivesse claro lá fora.
Eventualmente, consegui dormir. Tomei cervejas suficientes para que, apesar das experiências estranhas da noite, não fosse tão difícil para mim dormir profundamente. Pela manhã, o vento tinha acalmado bastante. Estava claro o suficiente lá fora para que eu pensasse em sair e verificar todo o trailer para garantir que estava tudo bem. O que vi ao inspecionar o trailer é algo que nunca, jamais esquecerei. Alguém tinha escrito algo na minha porta. Se você tivesse verificado na caminhonete, estaria morto. Olhei imediatamente para a caminhonete. A porta do lado do motorista da caminhonete estava entreaberta. Eu sempre a deixava destrancada porque nunca pensei em alguma razão para trancá-la. Eu sempre estava no trailer. Pensei em como nunca tinha pensado em olhar para a caminhonete na noite anterior. E quem quer que tivesse batido no lado do trailer deve ter então silenciosamente se esgueirado de volta para a cabine da caminhonete e puxado a porta também sem bater. Nunca tinha sequer considerado olhar para a caminhonete. Não sei se era uma brincadeira, mas acho que sou sortudo por nunca ter descoberto. Isso aconteceu recentemente. Acho que é mais estranho do que realmente assustador. Não acho que você ficará assustado lendo isso, mas fiquei bastante assustado enquanto estava passando por isso. Eu moro numa área rural nos arredores de uma cidade muito pequena. É bem legal de certa forma, porque tenho a experiência de viver no campo e posso simplesmente caminhar até a cidade se precisar. Poderia dirigir, mas acho que, se o tempo estiver bom, faz mais sentido caminhar e fazer um pouco de exercício. De qualquer forma, outro dia, eu queria caminhar até a cidade e visitar a loja de bebidas alcoólicas. Essa foi outra razão pela qual eu preferi caminhar, porque pensei que se fosse beber, deveria caminhar antes como uma forma de compensar o que estava fazendo. Além disso, estava agradável, não muito frio como tinha sido recentemente. A estrada de terra em que morava descia e depois se conectava com uma rodovia. Eu tive que caminhar ao longo da rodovia até a estrada principal que levava à área comercial onde morávamos. Tudo isso era perto da saída de uma rodovia interestadual, então havia muitas lojas na área. Porém, havia apenas alguns postos de gasolina ao longo da rodovia regular. Quando cheguei ao pé da colina e estava prestes a virar na rodovia, notei que havia alguém caminhando atrás de mim. Conforme ele passava por mim, eu não estava caminhando muito rápido. Ele virou e me olhou. Embora não seja incomum fazer isso, ele manteve contato visual comigo por um pouco mais de tempo do que o normal. Além disso, ele parecia um personagem de The Hills Have Eyes, e a expressão em seu rosto era de completo desprezo. Foi muito perturbador. O que ele fez em seguida, logo depois de passar por mim, foi realmente estranho. Acontece que ele estava segurando um lápis na mão direita. Havia um pequeno prédio abandonado bem antes do posto de gasolina e ambos estávamos passando por seu estacionamento bem pequeno. Ele caminhou até a calçada em frente ao pequeno prédio, se inclinou com o lápis e desenhou uma linha que atravessou toda a extensão da calçada. Ele seguiu em direção ao posto de gasolina no lado esquerdo da estrada, enquanto eu atravessei a estrada, já que tinha que atravessá-la de qualquer maneira. Eu o observei no posto de gasolina, desenhando com o lápis ao longo da calçada na frente dele também. Mas depois disso, ele entrou na loja de conveniência. Eu esperava que fosse a última vez que o veria. Continuei caminhando e virei na rua onde estavam todos os negócios. Ainda tinha um bom caminho para andar. Quando cruzei uma rua lateral, porém, notei alguém caminhando por ela em minha direção. Fiquei um pouco perturbado quando percebi que era o cara estranho com o lápis. Tentei andar um pouco mais rápido. Não achei que ele se importasse comigo, mas continuei o vendo indo até os negócios e fazendo aquela coisa com o lápis. Tive sorte porque esse cara continuou fazendo isso, porque eu estava apenas caminhando em linha reta sem fazer paradas. Então não havia como ele me alcançar. Quanto mais perto eu chegava da loja, parei de notar que ele caminhava atrás de mim. Entrei na loja, peguei o que precisava e comecei a voltar.
Fiquei muito feliz por não vê-lo na calçada imediatamente. Fiquei ainda mais feliz quando continuei sem vê-lo enquanto caminhava ao longo da estrada e virava de volta na rodovia onde o tinha visto pela primeira vez. Não tinha motivo real para pensar que ele era perigoso, mas foi apenas o olhar que ele me deu e o comportamento realmente estranho que me deu arrepios. Principalmente, havia esquecido quando cheguei ao prédio original em que encontrei o cara. Você lembra? O prédio abandonado onde o encontrei e ele me deu aquele olhar ruim? Fica bem na esquina da estrada de terra que leva à minha casa. Quando virei a esquina, dei um pulo quando percebi que o cara estava ali, encostado no lado do prédio. Tenho certeza de que ele me viu pular também, e por algum motivo, pareceu deixá-lo irritado. "Ei!" Ele gritou para mim quando comecei a me afastar dele. "Não vire as costas para mim! Qual é o seu problema?" Virei para ele por um momento e simplesmente disse: "Não tenho problema algum com você. Só não esperava que alguém estivesse parado ali. Você me assustou. Não é grande coisa." "Você ficou me observando o dia todo", ele disse para mim. "Se tem algum problema comigo, melhor me dizer antes que eu te acabe com porrada. Vou ser honesto com você. De forma alguma estava com medo desse cara me bater. Eu tinha facilmente 30 quilos a mais que ele e não era tão inexperiente em lutar. Mas esse não era o ponto. Não só eu não estava procurando qualquer tipo de confronto, esse cara já tinha me deixado muito inquieto. Tudo o que eu queria era chegar em casa e me afastar dele. Desta vez, não respondi a ele. Apenas fui embora com um gesto e continuei caminhando. Só depois ouvi um barulho na estrada e me virei. Percebi que ele estava me seguindo. Ele não estava seguindo muito de perto ou algo assim. Então, não tinha certeza se ele estava tentando me alcançar e me confrontar ou algo assim. Ele originalmente estava caminhando atrás de mim, então fazia sentido que ele pudesse morar em uma das casas na rota rural onde eu também morava. Ainda era muito desconfortável e eu realmente não consegui relaxar. Quando cheguei em casa, destranquei a porta, entrei e tranquei a porta. Então, observei pela janela da cozinha. O homem ainda estava lá e começou a subir minha garagem em direção à minha varanda. Não hesitei. Chamei a polícia. Embora eu morasse numa área rural, era perto o suficiente da cidade para que não demorasse muito para eles chegarem lá. O homem foi pego do lado da minha casa, tentando fugir quando a polícia chegou. Eu informei sobre as ameaças que o homem me fez quando passei por ele mais cedo. Também informei sobre o que ele estava fazendo, indo até os negócios e desenhando na frente deles com um lápis. Ele foi preso e levado embora. Isso foi há alguns dias. Também percebi algo depois que a polícia já havia ido embora. Havia uma marca de lápis ao longo de todo o comprimento da minha varanda da frente. Não faço ideia do que esse cara está tramando, mas ele definitivamente tem seus próprios problemas. Quando eu era criança e adolescente, gostava de acampar na região ao redor da minha casa rural. Embora às vezes meus amigos viessem comigo, muitas vezes eu ia sozinho. Meus pais eram bastante do campo, e meu pai realmente incentivava isso. Ele me levou para caçar algumas vezes, mas honestamente, isso não era muito a minha praia. Mas eu gostava de estar na natureza e longe das pessoas, então acampar para mim era algo regular. Eu também costumava ir e ficar fora por vários dias, ou o máximo que pudesse. Eu sempre tentava ir cada vez mais fundo na floresta cada vez que acampava. Morávamos em uma área muito montanhosa com poucas casas espalhadas. Parecia que a terra nunca era usada para nada, a menos que talvez fosse para caçar pelas pessoas que a possuíam. No entanto, nunca encontrava outras pessoas enquanto acampava. Então, eu tentava encontrar novos lugares para explorar e ter momentos agradáveis enquanto estava fora. Quando eu tinha 15 anos, fui acampar em um dia de final de verão. A escola iria começar em breve e eu queria o máximo de tempo possível para mim antes. Então, eu montava acampamento todas as noites.
e tentava explorar um pouco mais no dia seguinte. Eu estava me divertindo bastante. Na terceira noite que estive fora, porém, as coisas mudaram. Eu montei meu terceiro acampamento em uma área onde nunca havia estado antes. Eu estava dentro da minha barraca, lendo um livro à luz da lanterna. Várias vezes, pensei ter ouvido algo que parecia assobios vindo ao redor do acampamento. Não estava ventando muito naquela noite, e os únicos sons eram os insetos e sapos normais que se ouvem quando se está no meio do nada. Mas eu poderia jurar que ouvi o que parecia alguém assobiando. Com razão, fiquei muito paranoico com isso. Encontrar outra pessoa durante o dia teria sido tranquilo. Se eu estivesse invadindo, provavelmente teriam me mandado embora. Contudo, encontrar alguém andando pela floresta no meio da noite era assustador em outro nível. Depois de um tempo, ouvi os assobios se aproximarem cada vez mais. Para mim, já estava claro que definitivamente havia uma pessoa por ali. Desliguei a lanterna e esperava que quem quer que estivesse lá fora não tivesse visto a luz. No entanto, os assobios estavam tão próximos naquele ponto que era muito improvável. Permaneci o mais imóvel possível, apenas esperando fervorosamente não ser notado. Os assobios continuaram a se aproximar cada vez mais até que subitamente pararam. Ainda estava quieto do lado de fora e continuei tentando ouvir se havia mais barulhos. Mas por um tempo, não houve nada, apenas os sons da noite. Acho que finalmente comecei a relaxar novamente. Eu tinha certeza de que os assobios não eram minha imaginação, mas imaginei que quem quer que estivesse lá fora ou não me notou, ou não se importou que eu estivesse lá. E foi então que, de repente, algo bateu contra o lado da minha barraca. Pulei e percebi que havia uma faca que atravessou a parede traseira da barraca. Consegui vislumbrar brevemente um homem escuro conforme a barraca se abriu, mas foi rápido e escuro demais para distinguir qualquer característica. Reagi por instinto. A entrada da minha barraca não estava fechada com zíper, então consegui sair correndo o mais rápido possível, deixando todos os meus pertences para trás. Corri e corri e corri, sem ideia se alguém estava atrás de mim ou não. Continuei correndo até ficar sem fôlego. Tinha uma pequena lanterna de chaveiro comigo, com a qual pude olhar ao redor. Parecia que não fui seguido, o que foi apenas um pequeno alívio. Ainda estava aterrorizado. Não ousei voltar para a barraca. Em vez disso, fiz o meu melhor para encontrar o caminho de volta para casa na escuridão, com apenas aquela pequena lanterna. Demorou um pouco, mas finalmente consegui. Meu pai foi comigo no dia seguinte para procurar minhas coisas. Encontramos a barraca. Nada foi levado, mas a barraca estava cortada completamente de um lado. Meu pai achou que era alguém que estava apenas tentando me assustar, já que não levaram nada nem me perseguiram. De qualquer forma, foi assustador e me impediu de acampar. Pelo menos por um tempo. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu nunca vou esquecer, mas ainda me assombra até hoje. Embora eu morasse na cidade, tinha um amigo que morava no campo quando eu estava na escola. Eu já tinha ido à casa dele algumas vezes e sempre o invejava de certa forma. Ele morava mais longe da maioria das pessoas e eu achava que ele provavelmente aproveitava muito mais. Ele estava longe de todos e a casa em que ele morava era ótima. Seu pai era carpinteiro e, pelo que sei, construiu a casa ele mesmo, e era uma casa incrível. Tinha muitos quartos e era muito mais moderna do que muitas das casas antigas da cidade. Meu amigo Eric até tinha uma antena parabólica. Isso era um grande negócio naquela época e era daqueles pratos enormes que você talvez já tenha visto. Nada como os pequenos da DirecTV que existem agora. Além disso, era possível pegar todos os tipos de canais do mundo todo, o que era legal. Passar um tempo na casa do Eric sempre foi muito divertido. Quando eu tinha 14 anos, Eric decidiu fazer uma festa do pijama na casa dele durante o fim de semana depois da escola. Isso seria excepcionalmente divertido porque os pais dele não estariam em casa o dia todo no sábado. Então nós 5,
os 4 amigos e o Eric, teríamos a casa toda só para nós durante o dia inteiro. Para alguns garotos dessa idade, ter uma casa no campo só para você era definitivamente algo para se esperar. Nós nos divertimos bastante na sexta à noite. Assistimos filmes, comemos pizza e também jogamos alguns videogames. Isso aconteceu há um tempo atrás, na era do Nintendo Entertainment System original, mas ainda era bastante emocionante para nós. Porém, no sábado, quando ficamos sozinhos na casa, estávamos ávidos por fazer algo diferente do que costumávamos fazer. Eric tinha muito equipamento de laser tag com o qual costumávamos brincar. Se você não conhece, é um jogo em que todos usam um sensor e carregam uma arma de laser. Se você acerta o sensor na pessoa certa, ela está fora do jogo. Nós jogávamos muito, mas alguns de nós queriam tentar algo diferente do que costumávamos fazer. Todos nós achamos que seria divertido brincar no bosque e fazer uma partida de laser tag como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. Havia muita floresta por lá, o que seria um mundo novo para se esconder. Poderíamos jogar uma partida que durasse horas se fizéssemos direito. O único problema é que os pais do Eric não gostavam que ele e seus amigos fossem para as colinas assim. Eles não eram os donos da propriedade, embora o pai do Eric soubesse quem era. Então, em primeiro lugar, seguir para o bosque seria invadir propriedade particular. Eles também estavam preocupados que poderia haver animais perigosos por lá e também havia a possibilidade de se perder. Mas como eles estariam fora o dia todo, realmente não havia com o que se preocupar. Os pais não voltariam até a manhã seguinte, então, desde que ninguém pisasse em uma armadilha para ursos ou ficasse preso em arame farpado, achamos que estaríamos bem. Nos divertimos muito no bosque. Podíamos nos pendurar em árvores para atacar uns aos outros, nos esconder atrás de rochas ou apenas deitar no chão e nos cobrir de folhas. Como era outono, as folhas estavam caindo bastante, então tínhamos muito com o que trabalhar. Continuamos jogando por muito tempo e eventualmente perdemos a noção do tempo. Mas não importava, porque estávamos nos divertindo tanto. Foi tarde da tarde quando algo estranho aconteceu. Estávamos jogando uma rodada e todos haviam sido encontrados exceto o meu amigo Rodney. Eric estava caçando e não deveríamos ajudá-lo a encontrar o Rodney. Contudo, depois de um tempo procurando por ele, começamos a pensar que ele deve ter escolhido um esconderijo bom demais. Então, nós 4 começamos abertamente a procurar por ele. Também tentamos chamá-lo, dizendo-lhe que ele estava seguro porque havia encontrado um lugar tão bom para se esconder. Era uma maneira de tentar convencê-lo a sair do esconderijo, mas não funcionou. A princípio, achamos que Rodney estava apenas aproveitando suas habilidades de esconderijo o máximo possível. Certamente, não pensamos que algo ruim poderia ter acontecido com ele. No entanto, à medida que procurávamos mais por ele e ele não saía correndo para nos surpreender, começamos a pensar que algo ruim poderia ter acontecido. Ele poderia ter caído e quebrado algo ou ter desmaiado. Até onde sabíamos, poderia haver cobras perigosas por lá e ele poderia ter sido picado. Havia simplesmente muitas coisas que não sabíamos, mas estávamos bastante confiantes de que o encontraríamos. Nossa confiança diminuiu significativamente quando percebemos que a luz estava começando a sumir. Eric nunca tinha estado no bosque assim antes, então não podíamos contar com ele para conhecer o caminho e nos ajudar a encontrar o Rodney. Seria ainda pior quando não tivéssemos mais luz. Então redobramos nossos esforços, mas começamos a ficar muito preocupados com isso. Mandamos Eric de volta para casa para pegar algumas lanternas enquanto continuávamos procurando. Não pensamos em como era estúpido tentar nos separar, especialmente quando começou a escurecer lá fora, mas não estávamos pensando racionalmente naquele ponto. Um amigo nosso estava literalmente desaparecido enquanto estávamos fazendo algo que nunca deveríamos ter feito. Se não o encontrássemos, quem sabe o que poderia acontecer com ele? Em menor escala, também estávamos bastante preocupados com o que ia acontecer conosco de qualquer maneira. Eric voltou com as lanternas
e continuamos procurando pelo Rodney depois que o sol se pôs completamente. Foi muito difícil fazer isso, é claro, sem conseguir ver muito à frente, e foi assustador o suficiente sem estar escuro, mas foi mais ainda estarmos no escuro e estarmos sozinhos. Cada passo era aterrorizante, especialmente quando você considera a imaginação de um garoto de 14 anos tentando imaginar as diferentes razões pelas quais Rodney poderia ter desaparecido. De repente, ouvi um dos outros caras gritando. Pelo som, não consegui descobrir quem era, mas consegui perceber a direção de onde vinha o som. Imediatamente comecei a correr naquela direção o mais rápido que pude. Depois de um tempo, consegui ouvir e eventualmente ver meus outros amigos correndo na direção do grito também. Descobri que era nosso amigo Adam quem tinha gritado, e notei ele correndo em direção a nós. Paramos Adam de correr, porque queríamos que ele nos explicasse por que tinha gritado. Porém, ele estava completamente aterrorizado. Ele não queria falar e só queria correr de volta para casa. Não conseguimos raciocinar com ele. Esse garoto estava realmente assustado até a morte. Então Eric, eu e o terceiro garoto, Lonnie, concordamos em deixá-lo voltar para casa e continuaríamos procurando pelo Rodney. Continuamos procurando, e não sei ao certo quanto tempo estivemos lá fora. Houve um momento em que percebemos que as coisas não iam dar certo e que precisávamos envolver adultos na busca. E foi quando nós três desistimos da busca e voltamos para casa. Uma vez lá, Eric ligou para a polícia e informou que Rodney havia desaparecido várias horas antes e que não conseguimos encontrá-lo de jeito nenhum. Foi só quando a polícia chegou lá que percebemos o que havia assustado Adam. Ele tinha visto um cara lá nos bosques, um cara enorme e assustador. O cara tinha corrido na direção dele quando viu Adam, e foi isso que assustou tanto o garoto. Com base na descrição de Adam do cara assustador, a polícia tinha uma boa ideia de quem era. Havia um velho que morava em uma cabana mais adiante nas colinas. Ele era basicamente um eremita e não tinha muito contato com outras pessoas. Quando Adam viu o cara, confirmou que era o homem que ele tinha visto correndo atrás dele. E isso foi uma novidade para mim, Eric e Lonnie, porque depois que Adam fugiu, ainda estávamos lá no escuro com aquele homem assustador. Também não havia dúvida em nossas mentes de que ele tinha algo a ver com o desaparecimento do Rodney. O homem nunca foi acusado de nada. Rodney nunca foi encontrado. Portanto, não havia evidências reais de que ele tinha sido sequestrado ou morto ou algo assim. Todas as buscas não encontraram absolutamente nada. Eventualmente, foi decidido que Rodney tinha fugido de casa e ele usou o jogo de laser tag como uma forma de encenar seu desaparecimento. No entanto, isso nunca me deixou muito satisfeito. Quer dizer, não fazia sentido porque ele teria que decidir fugir naquele dia, já que tínhamos decidido jogar o jogo naquele dia. Mas sem corpo ou restos mortais sendo encontrados, era a única explicação para o que poderia ter acontecido com ele. Eu realmente gostava de sair com meus primos ao longo do riacho para pular pedras. O único problema era que tínhamos que caminhar ao longo do riacho por um bom tempo até chegarmos à parte que era tão larga quanto um lago. Era lá onde o riacho era cercado por pedras que podíamos usar para pular as pedras sobre ele. Então, era uma caminhada longa, mas nós saíamos e fazíamos isso o tempo todo. Acho que tínhamos uns 12 anos naquele dia de outono em que decidimos ir ao riacho para pular pedras, ou talvez tentar pegar salamandras. Eu sempre vou lembrar primeiro dia porque parecia o primeiro dia real de outono daquele ano. Não apenas as folhas caíam das árvores, como se estivesse chovendo lá fora, mas tinha esfriado pela primeira vez naquele ano. Lembro de ter sido avisado para colocar nossos casacos se fôssemos sair. O dia estava seguindo como qualquer outro dia em que íamos ao riacho. Um dos meus primos trouxe um pote que ele usava para tentar pegar salamandras. Dos três, ele ficava para trás, enquanto caminhávamos ao longo do riacho. Quando chegamos ao riacho, aquele primo continuou procurando salamandras, mas não teve sorte. Olhando para trás,
Me pergunto se isso pode ter algo a ver com o clima, mas não sabia ao certo. Os outros dois de nós continuaram encontrando pedras e pulando, tentando ver quem conseguia o maior número de pulos. Fizemos isso por um tempo. Nada realmente fora do comum acontecendo. Mas então, mais à frente do riacho, vimos algo que não esperávamos. Havia um homem de algum tipo caminhando até o riacho. Ele estava do outro lado de onde estávamos, e assim que nos notou, começou a se mover ainda mais rápido em direção ao riacho. O homem parecia um velho caipira que você veria em um filme, e não o tipo de pessoa que qualquer um de nós estava acostumado a ver na vida real. Ele parecia desgrenhado e sujo, e à medida que se aproximava, notamos que ele tinha uma barba longa e desgrenhada. Ele era meio que um cara assustador, mas provavelmente não pensamos muito nisso. O cara caminhou até a parte mais fina e rasa do riacho e depois atravessou. Ele obviamente estava tentando chegar até nós e fazer alguma coisa. Estávamos um pouco receosos, mas ainda não preocupados. Meninos de 12 anos muitas vezes têm muita bravata e não achamos que tínhamos nada com que nos preocupar. Quando o cara se aproximou de nós, percebemos o quão repugnante ele realmente era. Quer dizer, ele levou ser um andarilho para um nível totalmente novo. Ele não tinha dentes e cheirava pior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido até então naquela idade. No geral, não sabíamos realmente como reagir a ele, além de ser um pouco cautelosos. O velho nos disse com uma voz velha e assustadora que queria nos mostrar algo. Ele continuou apontando para o caminho de onde tinha vindo. Ele tentou nos convencer a segui-lo para ver o que era, e depois virou e começou a caminhar. Virando-se depois de perceber que não o tínhamos seguido, o cara parecia bastante confuso. Ele deu um passo para trás em direção a nós e tentou nos fazer segui-lo novamente. Ele continuou falando sobre ter algo que queria nos mostrar, mas não o veríamos se não o seguíssemos logo. Não duraria para sempre. Quando não reagimos, ele caminhou até meu primo Jimmy. Jimmy era o que estava procurando as salamandras. O andarilho o agarrou pelo braço e começou a puxá-lo. Ele continuou falando sobre querer nos mostrar algo, mas naquele ponto não entendíamos muito do que ele estava dizendo. Além disso, uma vez que ele pegou Jimmy, não estávamos prestando muita atenção ao que ele tinha a dizer. Estávamos apenas preocupados com nosso primo em apuros. Jimmy estava definitivamente assustado. Ele começou a gritar, se debater e tentar se soltar do cara assustador. Mas o cara tinha um aperto firme nele e não estava disposto a soltá-lo. Ele conseguiu arrastar Jimmy alguns metros rapidamente, antes de nós outros dois termos uma chance de reagir. Quando conseguimos, meu outro primo e eu pegamos as pedras que estávamos pulando. Começamos a jogá-las no homem que segurava nosso primo. Várias pedras o atingiram, mas ele não soltou Jimmy até que eu joguei uma afiada. A pedra acertou o velho na testa e ele caiu e soltou Jimmy imediatamente. O homem se levantou, desta vez parecendo muito irritado. Quando conseguimos ver seu rosto, percebemos que a pedra realmente cortou fundo nele. Ele estava sangrando bastante. E também pudemos perceber o quão zangado ele estava porque começou a gritar com a gente. E então ele começou a cambalear em nossa direção, mas quase caiu algumas vezes. Não precisamos nem falar sobre isso. Nós três começamos a correr o mais rápido que podíamos, e não olhamos para trás de jeito nenhum. Não queríamos ver o quão perto aquele velho assustador estava de nos pegar. Já era assustador o suficiente pensar nisso. Não olhamos nem uma vez antes de chegarmos à estrada de terra que levava de volta para minha casa. E não vimos ele em lugar nenhum. Honestamente, estávamos tão assustados que nem contamos aos meus pais o que tinha acontecido. Sendo meninos jovens, pensamos que se simplesmente não falássemos sobre isso, poderíamos fazer parecer que nunca aconteceu. Ingênuo, eu sei, mas ninguém jamais descobriu o que aconteceu e nunca descobrimos o que aconteceu com o velho. Mas também nunca nos sentimos mal com isso. Quer dizer, se ele não tivesse segurado Jimmy da maneira que fez, não teríamos acertado ele com as pedras. Então, nunca culpamos ninguém além dele, mas ainda esperávamos não ter ferido gravemente o homem.
A primeira vez que eu morava no campo foi quando eu tinha 13 anos. Meus pais estavam passando por um divórcio muito complicado e estavam fazendo o possível para me manter longe disso tudo. Suponho que, olhando em retrospecto, foi a única coisa boa que saiu do divórcio. Eles estavam tentando me mostrar amor e consideração. Assim, fui morar com minha tia no campo. Ela era uma senhora muito simpática, casada com um cara realmente ótimo. Eles também tinham um filho muito legal. Eu gostei de estar lá, mesmo que tenha sido um choque cultural para mim. Eu estava acostumado a viver em uma área suburbana que não tinha nada a ver com a área em que eles viviam. Onde eu estava acostumado a viver em um lugar com muitas pessoas ao redor o tempo todo, era diferente viver em uma área assim. Se você sentasse na varanda o dia todo, poderia haver 1 ou 2 caminhões ou carros passando pela estrada para você acenar. Mas isso era realmente tudo. Eu e meu primo Brian, na maior parte do tempo, interagíamos apenas um com o outro. A casa mais próxima da casa da minha tia era essa grande casa antiga de estilo vitoriano. Ela estava completamente fora do lugar em relação a todas as outras casas da área. E suponho que isso fazia sentido, já que ela supostamente era muito mais antiga. Além disso, de acordo com Brian e seus pais, a casa estava abandonada e tinha ficado vazia pelo tempo todo que eles a conheciam. Ela obviamente parecia estar abandonada e nunca vimos ninguém lá. Mas eu e Brian costumávamos sair e fazer algumas coisas durante o dia. E uma noite, enquanto estávamos voltando para casa, passamos pela grande casa antiga. Quando passamos por lá, notamos que saía fumaça pela chaminé. Pareceu muito estranho para nós, e mencionamos isso à minha tia e ao meu tio quando chegamos em casa. No entanto, eles disseram que não era incomum. Quem quer que fosse o dono da casa, provavelmente vinha de vez em quando e acendia o fogão para evitar que a casa mofasse ou algo assim. Não consigo lembrar exatamente qual era o raciocínio deles. Porém, na noite seguinte, notamos novamente a fumaça saindo da chaminé. Achamos estranho ver isso 2 noites seguidas, se o que minha tia nos disse fosse correto. Mas desta vez, não mencionamos a ela quando chegamos em casa. Nós 2 apenas conversamos sobre isso entre nós. E inventamos muitas histórias bobas entre nós sobre o motivo de ser assim. Mas não levamos nada a sério, e era apenas algo que achávamos interessante falar sobre. Eu não pensei mais nisso até alguns dias depois, quando eu e Brian estávamos do lado de fora novamente. Passamos por lá e notamos a fumaça novamente. Então, decidimos que deveríamos ir até a casa e verificar. Foi estranho, e não tínhamos considerado até aquele ponto que não havia nenhum veículo na garagem. Então, queríamos chegar perto o suficiente da casa para descobrir o que estava acontecendo. Eu e Brian chegamos até a varanda quando de repente ouvimos o som de uma mulher gritando, e ela gritava de terror, como se estivesse sendo assassinada. Eu e Brian ficamos assustados e então corremos para a estrada. Em seguida, corremos para a casa o mais rápido possível, e quando chegamos lá, contamos ao meu tio o que tínhamos vivenciado. E ele foi verificar enquanto minha tia ligava para a polícia. Levou um tempo para meu tio voltar até nós, mas quando ele voltou, disse que não havia ninguém na casa. Não havia indicação de que havia alguém lá, muito menos qualquer evidência de que alguém tivesse sido atacado lá. E finalmente, o fogão a lenha estava completamente frio e não havia indicação de que tivesse sido usado recentemente. Literalmente, não havia evidência física de todas as coisas que eu e Brian tínhamos testemunhado. Minha tia e meu tio não nos acusaram de mentir. Eles acreditavam que vivemos tudo o que dissemos, mas eles simplesmente assumiram que havia outra explicação, talvez algo até sobrenatural. Então, não levamos bronca por mentir, e até hoje tanto eu quanto Brian confirmamos que não inventamos isso. Vimos a fumaça e ouvimos o grito, mas nunca houve evidência de que algo daquilo tivesse acontecido.